leopardo das neves, um dos animais mais incríveis do mundo todo. Ele é um grande felino, juntamente com outras espécies, os tigres, leões, leopardos e onças pintadas. Além das diferenças de peso, cor e tamanho, seu modo de vida não tem nada a ver com esses seus primos, principalmente pelos lugares onde os leopardos das neves vivem. Esses bichos escolheram lugares remotos e muito difíceis para morar, as cadeias de montanhas das regiões centrais e sul da Ásia. Seu nome científico na classificação dos animais é Panthera uncia, mas antes, no ano de 1777, ele foi classificado com o nome de Felis uncia. Posteriormente, em 1830, foi classificado com o nome Felis irbis. Somente muitos anos depois, o leopardo das neves recebeu o nome de Panthera uncia. E recentemente, no ano de 2017, estudos mais aprofundados desse animal mostraram que existem 3 subespécies diferentes de leopardos das neves. Panthera uncia, que vive nos países da Cordilheira Pamir, onde estão as montanhas mais altas do mundo, situadas na Ásia Central. Panthera uncia uncioides, que vive no Himalaia, e Panthera uncia irbis, que vive na Mongólia. Como esses estudos são recentes, existem diversas discussões no meio científico, e muitos pesquisadores não consideram essas subespécies e acreditam que o leopardo das neves seja uma espécie monotípica, ou seja, uma espécie única. No geral, as regiões que vivem englobam parte da Rússia, Índia, Tibete, Mongólia, China, Sibéria, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Afeganistão, norte do Paquistão, Nepal e Butão. E claro que algumas regiões têm mais animais que outras. Por exemplo, a maior população desses bichos vive nas montanhas da China, com aproximadamente 4.500 leopardos. Já a menor população está no Uzbequistão, com aproximadamente de 30 a 120 animais. Os estudos genéticos dessa espécie mostraram que o leopardo das neves é mais próximo dos tigres do que dos outros grandes felinos. Vive em regiões altas e frias, de difícil acesso, com montanhas entre 3.000 a 4.500 metros de altitude, mas estão bem adaptados a esses lugares. Seus pelos são densos e grossos, formando um casaco de proteção muito bom. Esses pelos medem entre 5 a 12 centímetros de comprimento. Tem pernas curtas e menores que a dos seus primos de grande porte. Seu corpo é robusto e atarracado. A cor dos pelos é esbranquiçada com manchas cinza claro. Possui manchas mais escuras na cabeça e no pescoço, com pintas, chamadas de rosetas, maiores nas costas. Sua barriga é mais clara. Seus olhos são lindos e tem cor verde claro ou acinzentado. Sua cauda é bem longa e peluda, mede entre 80 centímetros a 1,5 m. Ela é fundamental para se equilibrar nas altas montanhas. Durante as caçadas, usa enorme cauda como contrabalanço, dando muita agilidade ao belo felino. Ela também acumula bastante gordura, que serve como reserva de energia. E já que ela é longa e peluda, ele a usa como cobertor durante o sono, protegendo principalmente seu rosto dos ventos fortes e gelados. Sua altura na cernelha, que é o ombro do animal, é de 56 centímetros. Seu comprimento total varia entre 75 centímetros a 1,5 m de comprimento. O peso varia bastante, podendo ser entre 25 a 55 quilos. O maior macho adulto visto até hoje pesava 75 quilos e a menor fêmea 25 quilos. Tem uma mordida bem forte. Seus dentes caninos medem aproximadamente 3 centímetros de comprimento.
Além da cauda e dos pelos, o leopardo das neves possui diversas outras adaptações para viver nessas regiões. Suas pequenas orelhas arredondadas ajudam a diminuir a perda de calor. Suas patas são bem largas e distribuem bem o peso do corpo, principalmente quando ele caminha na neve, evitando que elas afundem. Além disso, as patas possuem pelos nas solas, que evitam a perda de calor e aumentam a aderência nas superfícies íngremes das montanhas. Outra adaptação bem legal são suas aberturas nasais muito grandes, que permitem aumentar o volume de ar inspirado a cada respiração. Essas grandes aberturas também aquecem e umidificam o ar frio e seco que eles respiram. Todas as espécies de grandes felinos são classificados com o gênero Panthera, no nome científico. Os leões, tigres, onças pintadas e leopardos conseguem rugir, e muito forte. Mas o leopardo das neves não. Eles emitem muitos sons, como miados, grunhidos e conseguem ronronar. O osso hioide, que fica localizado na garganta, tem que ter uma ossificação parcial, permitindo que os grandes felinos consigam rugir. Os leopardos das neves não têm essa calcificação, mas novos estudos mostraram que a capacidade de rugir também se deve a outras características morfológicas, especialmente da laringe, que estão ausentes no leopardo das neves. São bichos solitários que se encontram mais na época de reprodução. Precisam de grandes áreas para viver, entre 12 a 39 quilômetros quadrados. Os machos percorrem até 5,5 km por dia e as fêmeas 2,5 km. Mas alguns registros mostraram que certos animais percorrem até 7 km em um dia. Ficam acordados principalmente à noite, indo até o início da manhã. Marcam seus territórios com urina e fezes, deixando seu cheiro para avisar outros leopardos sobre sua presença. São capazes de pular até 15 metros para bater suas presas, que podem pesar até 3 vezes mais que eles. Também podem pular 6 metros verticalmente, uma altura impressionante. Algumas vezes, eles comem carcaças de animais que encontram na natureza, já que não dá para desperdiçar nada numa região tão difícil. Mas na maioria das vezes, eles caçam de uma maneira impressionante, mostrando uma habilidade incrível nas altas montanhas. Suas espécies de presas selvagens preferidas são ovelhas azuis do Himalaia, tar do Himalaia, argali, markhor e cabras selvagens. Também presas menores, como marmotas e ratos. E claro, dependendo da região que vivem, se adaptam às presas desses lugares. Por exemplo, no Himalaia, eles atacam principalmente ovelhas azuis do Himalaia e ibex siberiano. O animal mais difícil de ser abatido é o iaque. Mas os filhotes, os jovens e animais bem velhos são caçados. Mas claro, eles se defendem com chifres e cabeçadas poderosas. Persegue a presa por até 300 metros, mas a principal tática para caçar é a emboscada. E para isso, usa algo incrível que a natureza lhe deu: a camuflagem. Veja nessa foto se você consegue encontrar o leopardo das neves escondido. As cores de sua pelagem se misturam perfeitamente com as rochas, vegetação rasteira e pontos com neve no chão. E nessa outra foto, veja se você encontra o felino. Com essa camuflagem perfeita, ele consegue chegar próximo dos animais para abatê-los,
sempre usando o elemento surpresa. A camuflagem também é ótima para os filhotes. Assim, quando a mãe não está por perto, eles ficam bem escondidos e protegidos. Veja nessa foto se você percebe eles escondidos. Uma dica, são 4 leopardos das neves jovens. Não é fácil pesquisar a vida dessa linda espécie na natureza. Como vimos, as regiões que eles vivem são bem difíceis. Quando pesquisadores capturam um leopardo, instalam uma coleira com GPS, que nós chamamos de rastreador, no seu pescoço, para acompanhar toda a vida do animal. Outro equipamento muito utilizado é a câmera com sensor de presença. Os pesquisadores instalam várias dessas câmeras em muitos locais. E elas registram com fotos e filmagens os animais, revelando muito sobre a vida natural desse grande felino. Assim, é possível descobrir sobre o comportamento desse animal fantástico. Por exemplo, um leopardo das neves acompanhado na Índia revelou que durante um ano ele abateu 5 ovelhas azuis, 9 ovelhas tibetanas, 20 lebres, 25 marmotas, 5 cabras domésticas, 1 carneiro doméstico e 15 aves. Entre 2 e 3 anos de idade, ele já está pronto para reproduzir. A gestação é de 90 a 100 dias e os filhotes nascem entre os meses de abril e junho. Geralmente nascem entre 2 a 3 filhotes. Existe um registro bem raro de uma fêmea que teve 7 filhotes numa mesma ninhada. A fêmea constrói seu ninho, seu esconderijo, em fendas nas rochas ou cavernas como essa. E para deixar o chão mais quente e macio, ela forra com pelos arrancados da sua barriga. Eles nascem pesando entre 320 a 560 gramas, com os olhos fechados e totalmente dependentes da mãe. Os olhos só vão abrir com 7 dias. Eles começam a andar com 5 semanas. Estão totalmente desmamados por volta de 10 semanas. Os filhotes deixam o esconderijo quando estão com aproximadamente entre 2 a 4 meses de idade, mas permanecem com a mãe até se tornarem independentes após os 18 ou 22 meses de idade. Depois de adultos, eles viajam por grandes distâncias à procura de um território para morar. Eles escolhem locais com grandes extensões e muita caça. São animais muito perseguidos pelas pessoas que moram nessas regiões, pois eles podem caçar animais domésticos. Infelizmente, muitos são mortos com armadilhas fabricadas com arames, venenos e armas de fogo. Calcula-se que existem hoje perto de 10 mil leopardos das neves no mundo todo. E esse número pode ter uma redução de 10% até o ano de 2040. Eles abatem o gado, cavalos, cabras e ovelhas, e os pastores os caçam, ou contratam caçadores para abaterem os leopardos. Também existe o comércio de peles e ossos de leopardos das neves, que são vendidos no comércio clandestino em algumas regiões do mundo. Outro fator importante é que as pastagens naturais dos animais selvagens que os leopardos caçam são disputadas pelos animais domésticos, que comem e destroem muito as pastagens, pela quantidade de animais e pelo pisoteio. Calcula-se que na China, 103 a 236 animais são caçados todos os anos. Na Mongólia, entre 34 e 53 animais. No Paquistão, entre 23 e 53. Na Índia, de 21 a 45. E no Tajiquistão, de 20 a 25 leopardos. Infelizmente, uma perda considerável. Ele é o mais pacífico e arisco entre todos os grandes felinos. E ataques a humanos são bem raros. Diferentemente de leões e tigres, por exemplo.
onde temos muitos registros de ataques a pessoas. No dia 12 de julho de 1940, nas montanhas do Cazaquistão, um leopardo das neves atacou 2 homens durante o dia. Eles sobreviveram, mas ficaram bastante machucados. Também no Cazaquistão, um leopardo velho com poucos dentes atacou uma pessoa que caminhava em uma trilha. Na natureza, vivem entre 15 a 18 anos. Em cativeiro, eles podem viver até 25 anos. A reprodução em zoológicos não é fácil, embora existam alguns nascimentos com sucesso em zoos do mundo todo. Existem diversos trabalhos de proteção dessa espécie. Recentemente, uma iniciativa conjunta de vários governos de países onde os leopardos vivem, também agências internacionais, sociedade civil e setor privado, fundaram atividades para garantir a sobrevivência a longo prazo do leopardo das neves em seu ecossistema natural. O objetivo é que os 12 países de distribuição de leopardos das neves, com apoio de agências de conservação, ONGs e outras instituições, trabalhem juntos para identificar e proteger pelo menos 20 populações saudáveis de leopardos das neves na natureza. E é isso aí, pessoal. Gostaram do leopardo das neves? Que animal fantástico, não é verdade? Eu acho um dos bichos mais lindos da natureza. Se você também gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento porque todas as semanas eu vou trazer diversos vídeos sobre a natureza para você. Tchau, até a próxima!